Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão reunidos em diferentes igrejas, em diferentes congregações, ministros e irmãos em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para entendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta ocasião, no capítulo 19, desde o versículo 41 ao 44, onde nos diz da seguinte maneira: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O nosso tema para esta ocasião é conhecendo o tempo da visita de Deus, para evitar os juízos que virão. É muito importante o conhecimento. O conhecer é tão importante que a Escritura nos diz no capítulo 4 de Oséias, no versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E no mesmo capítulo 4, no versículo 14, disse: Não castigarei a vuestras hijas quando forniquem, nem vuestras nueras quando adulteren, porque ellos mesmos se vão com rameras e com malas. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transformado. Quer seja para indivíduo ou para um povo, a falta de conhecimento o faz perecer, o faz cair. Se requer o conhecimento para evitar a destruição. E vendo aqui as coisas que sucederam a Israel, vejam o que Deus nos disse. Por intermédio do profeta Moisés, com relação à situação de Israel em seus dias, quando era levado pelo deserto. No capítulo 29, nos versículos 4 e 5, porém,
Não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Lo que dice Moisés que sucedía con el pueblo. Por eso Jesús E isto foi o que Moisés disse que sucedia com o povo. Por isso Jesus disse que tendo olhos não viam, tendo ouvidos não ouviam. Se requer escutar para obter conhecimento, poder ver as coisas que devem ser vistas no tempo em que a pessoa esteja vivendo. E com relação a Deus e seu programa, necessitamos de conhecer. Cristo, na leitura que tivemos ao princípio, nos disse que eles não conheceram o dia da sua visitação. É importante conhecer o tempo em que a pessoa esteja vivendo. O tempo conforme ao programa de Deus para esse tempo. Porque para cada tempo, para cada geração e para cada era ou dispensação, Deus tem um programa para ser realizado. E esse é o programa que todos nós devemos conhecer, para que assim conheçamos a Deus manifestado neste tempo. Porque Deus visita o seu povo. E essa visita de Deus a seu povo é a visita mais importante que a raça humana recebe a cada certo tempo. Como se passou com Abraão, que tivera muitas experiências de encontros com Deus, em sonhos, também numa luz, mas num dia, isso no capítulo 18 de Gênesis, estando Abraão no calor do dia, digamos, por volta de 11 horas ao meio-dia, Abraão, estando ali na porta da sua cabana, viu 3 pessoas que se aproximaram. E ele reconheceu que eram seres de outra dimensão. Se aproximou deles, os convidou à sua tenda, prostrou-se diante de um deles, de Elohim, e disse-lhes que se detivessem em sua casa, porque para isso passaram por ali. Em seguida, pois assumiu a responsabilidade desses seus visitantes, oferecendo-lhes que se assentassem debaixo de uma árvore e ali estivessem tranquilos, e ele lhes traria comida, um almoço. Porque é para isso que algumas pessoas chegam na hora do almoço, para visitar outras pessoas. E muitas vezes se faz isso, e a pessoa logo diz: já sei ao que você veio. Não veio em outra hora, senão que veio na hora de comer. Então vejam, Deus chegou na hora do almoço até Abraão. E Abraão, pois, sabia que se chegaram na hora do almoço, para isso vieram, para almoçar. Vamos ler isso no capítulo 18 do Gênesis. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre,
estando ele sentado à porta da tenda, no calor do dia. E sempre na porta é por onde entra o ar fresco. E a pessoa se refresca. Esse é o lugar, se supõe, que é o mais fresco, porque por aí é por onde a brisa corre. O que indica também que aquele era um tempo de verão. E tempo de verão é também tempo de colheita. E tempo de colheita, esse é o tempo mais importante. É o tempo da alegria, porque a colheita foi boa. Quando Cristo falou da vinda do reino, ele diz que quando víssemos estas coisas sucederem, soubéssemos que o verão está próximo, ou seja, que é tempo da colheita. E ele alçou seus olhos e mirou, e aqui 3 varones que estavam junto a ele. E levantou seus olhos, olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E um homem de 99 anos correndo ali, para receber 3 pessoas muito importantes. 3 personagens muito importantes. Vejamos. E ele lhe disse, meu Senhor, ou seja, o reconheceu. Se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. Viram? E eles disseram, assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E Abraão correu às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Ou seja, podemos ver aqui Deus visitando seu amigo Abraão. E isso sempre ocorre quando há uma visita de um amigo a um outro. E essa visita que Abraão fez, sempre a fazem os amigos aos seus outros amigos, para que estejam comendo um churrasco ou algo parecido. Isso num lugar reservado ou num pátio, onde tem a churrasqueira, uma assadeira e todas essas coisas, e ali passam um bonito momento. E como seria Abraão ali com Deus materializado, e com os arcanjos Miguel e Gabriel materializados, e podiam comer? Esse foi um momento muito glorioso. Um encontro de Deus e seus arcanjos com Abraão, o amigo de Deus. E tudo isso depois veio a ser tipo da visita de Deus à descendência de Abraão, à semente de Abraão. E a semente de Abraão segundo a carne, Israel. E logo, a semente de Abraão segundo a fé de Abraão, a fé em Cristo, os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E nós vimos nos dias de Jesus que ali Deus estava materializado, feito carne em Jesus. O Verbo se encarnou, foi feito carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João, capítulo 1, e versículo 14. O Verbo que estava com Deus, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o corpo angelical de Deus, que é Cristo, no seu corpo angelical, havia criado para si, ali, um corpo de carne no ventre de Maria, e que logo nasceu e foi chamado Jesus, Salvador, e em hebreu, chamado Yeshua. E o anjo Gabriel havia dito para a Virgem Maria, e será chamado Filho de Deus. E ali, Deus estava habitando em toda a sua plenitude, nesse corpo físico, visitando o seu povo. Assim como tinha visitado a Abraão, ali estava visitando o seu povo. Estava comendo com eles, como ele comeu com Abraão. E depois, no Monte da Transfiguração, Cristo apareceu transformado, glorificado. Ele havia dito: muitos dos que estão aqui não experimentarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo em sua glória, vindo com poder e glória, com seus anjos. São Mateus, no capítulo 16, do versículo 26 ao 28, disse: Porque que aproveitar o homem se ganhar todo o mundo? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que o homem dará em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E no capítulo 17, lhes mostrará a ordem da vinda do Filho do Homem no seu reino. No capítulo 17, ele disse, de São Mateus, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, o seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E recordem que a sua vinda será como o sol. Malaquias capítulo 4 e versículo 2. E aos que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará em suas asas. Assim como no Salmo 80, aí nos diz: tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o seu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Vem, e como o rosto do Senhor
resplandecerá também em Apocalipse. Como o sol. Sigue dizendo, Assim também está no Apocalipse. Deus de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás E aqui segue dizendo: tu indignación contra la oración de tu pueblo? Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com o pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. A vinda do Senhor é como o sol nascendo. Em Oséias nos diz algo também em Oséias, no capítulo 6, nos diz algo com relação a isso. A partir do versículo e nos vendará, nos dará vida depois de 2 dias. Em el terceiro dia, um em diante, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Em conhecer a Jeová. Ou seja, conocerá. E conheceremos, viram? Aqui entra o conhecimento. Continuar recebendo conhecimento. E conheceremos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Em Habacuc capítulo 2, verso 14, nos diz que haverá conhecimento muito grande. Ou seja, conhecerão nesse tempo e prosseguirão em conhecer. Continuarão recebendo conhecimento por meio do ensinamento. Também no capítulo 2 de Habacuc, versículo 14, nos diz que haverá um conhecimento muito grande aqui na terra. Habacuc nos diz: porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Também em Isaías, nos diz que a terra será cheia do conhecimento do Senhor. E esse conhecimento virá por meio da palavra revelada para este tempo final. E em Oséias continua nos dizendo, no capítulo 6, no versículo 3 em diante: então conheceremos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, como a alva é como a manhã. Portanto, o sol da manhã, o sol nascente, é o sol que sairá pelo leste para Israel, o que será a vinda do Senhor, a vinda do Messias, como o sol da justiça. E ele virá a nós como a chuva seródia e temporã, que rega a terra. Assim nós podemos ver este quadro da vinda do Messias, prometida para Israel, e que será luz para Israel, como nos diz no capítulo 60 do profeta Isaías, do versículo 1 em diante, onde nos diz: porque venido tu luz e a glória de Jeová ha nascido sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso é a vinda do Messias para Israel, mas primeiramente a vinda do Senhor está prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vindo com todos os santos que partiram, ressuscitando-os
em corpos glorificados. E em seguida aparecendo para os crentes que estarão vivos neste tempo final. E quando nós os vermos, seremos transformados. Porque a vinda do Senhor é para a ressurreição dos crentes que morreram fisicamente e para a transformação dos crentes que estiverem vivos neste tempo. Vejam isso aqui. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 20 ao 21, que nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde nós também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. Ele tem o poder para realizar a ressurreição dos crentes nele que morreram. E ele mostrou isso quando ressuscitou Lázaro. E depois, quando ressuscitou ao filho da viúva de Naim, lá da cidade de Naim, aquelas pessoas que viram esse milagre disseram: Deus visitou o seu povo, porque se levantou entre nós um grande profeta. Esta é a forma de Deus visitar o seu povo. Quando Deus levanta um profeta no meio do povo, Deus está nesse profeta e visitando o seu povo nesse homem. Deus estava visitando o seu povo em Jesus e por meio dele. E Deus visitou Deus visitou parcialmente o seu povo através dos diferentes profetas, o que depois foi tipo e figura da visita maior que Deus realizaria com o seu povo Israel, por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. E essa foi a maior visita. E Deus, sempre a visita de Deus tem sido desta forma. Por exemplo, nós temos o caso da promessa de Deus feita a Abraão. A promessa de Deus para Abraão está em Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 12 em diante, onde ele diz: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Esta promessa foi de que a descendência de Abraão seria escravizada por 400 anos. O que sucedeu? Porém, logo depois, vejam, Deus enviou a Moisés
quando Moisés já tinha 80 anos. E no capítulo 3 do Êxodo nos diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondendo ele, disse: eis-me aqui. E lhe disse: não te aproximes daqui, tire o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E observem o que Deus disse: eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Isto é Deus visitando Israel lá no Egito, e o visitaria em e por meio de Moisés. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E ali Deus diz que tinha descido para livrá-los. E então estava enviando um homem para que fosse e os livrasse. Porque Deus viria nesse homem visitando o seu povo. Deus estaria velado dentro desse homem. Portanto, não seria o homem atuando, mas Deus atuando por meio de um homem. É o poder de Deus, a presença de Deus em Moisés, para a libertação do povo. E assim Deus visitando o seu povo. Segue dizendo: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E ele disse: certamente eu serei contigo. E aí está a garantia. Disse: certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e se eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes responderei? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes:
o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado. E tenho visto o que vos é feito no Egito. Então vejam que o próprio Deus estava dizendo, eu vos tenho visitado. Deus está visitando o seu povo por meio de um homem, através de um corpo de carne. Deus se vestiu de um corpo de carne temporariamente para visitar o seu povo. E assim é como Deus visita o seu povo. Essa é a visitação divina para o seu povo, descendente de Abraão, segundo a carne, e também para a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, segundo a fé. Por meio da fé em Cristo, todos os crentes em Cristo são filhos e filhas de Abraão. Portanto, de era em era, de etapa em etapa, Deus esteve visitando a seu povo por meio do seu Espírito. De era em era, através de um mensageiro que ele enviou em cada era. E por meio de quem falou, trouxe a mensagem correspondente para esse tempo, para essa era, e os escolhidos foram recolhidos com essa mensagem. E mais adiante, se abriu outra era, outra etapa da igreja, onde Deus enviou um mensageiro, e nesse mensageiro, Deus em Espírito Santo veio falando ao povo, chamando seus filhos, trazendo-os para formar parte do corpo místico de Cristo. Nós tivemos essas visitas ao longo da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a última visita que se teve foi na América do Norte, na sétima etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo, representada na igreja de Laodiceia, lá da Ásia Menor, que representava a sétima era da igreja. E o pastor dessa igreja de lá representava ao sétimo mensageiro da sétima etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo no meio dos gentios. No reverendo William Branham, Cristo em Espírito Santo esteve visitando a sua igreja e lhe mostrando o seu poder por intermédio das maravilhosas obras de poder que foram realizadas pelo ministério do reverendo William Branham. E foi uma visita muito grande de Jesus Cristo à sua igreja em Espírito Santo. Aqueles que entenderam isso foram abençoados. Os que não entenderam perderam a bênção da visita do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, nessa etapa que correspondia ao território norte-americano. E dali se estendeu para outras nações, porque sempre a bênção surge em um território, e daí se estende para outros territórios. Nós já vimos que Cristo visitou a sua igreja de era em era, em Espírito Santo, através dos diferentes corpos de carne. Mas ainda resta uma visita de Jesus Cristo à sua igreja. E esta é a última visita. E no meio dessa visita,
virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivamos. Depois de estarmos transformados, haverá uma temporada curta de 30 a 40 dias, assim como sucedeu com Jesus Cristo. Aqueles que ressuscitaram com ele, os santos do Antigo Testamento, estiveram por 40 dias aparecendo aos seus familiares, e Cristo aparecendo aos seus discípulos, de vez em quando lhes aparecia. Depois subiram ao céu, no rapto de Jesus Cristo com os santos do Antigo Testamento, o que foi uma triste despedida para os seus discípulos, porque eles queriam que ele ficasse com eles, mas ele tinha que subir ao céu para assentar-se no trono celestial, à direita de Deus, porque ele recebeu o reino celestial, ele recebeu o trono celestial, como tinha dito. Ele disse que se assentaria à direita de Deus no céu. Portanto, ele se assentou. E por isso foi que ele disse, também no capítulo 28 de São Mateus, dos versículos 16 ao 20, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder de Deus está em Cristo. E algumas pessoas poderão pensar, então Deus ficou sem poder? Porque ele deu todo o seu poder. Mas não, pois Jesus Cristo, sendo a imagem do Deus vivente no seu corpo angelical, o corpo angelical de Deus, e Jesus Cristo em seu corpo de carne, sendo a semelhança física de Deus, Deus está dentro de Cristo, está em toda a sua plenitude em Jesus Cristo, governando por meio de Jesus Cristo, por meio do seu corpo angelical e do seu corpo físico glorificado, e está sentado no trono, governando toda a criação. Ele, em Espírito Santo, esteve entre a sua igreja e esteve fazendo estas grandes visitas, onde impactou o cristianismo de era em era. Em São Mateus, no capítulo 28, versículo 20, ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Porquanto ele esteve no meio da sua igreja, tendo estas manifestações e estas visitas especiais à sua igreja, em cada etapa correspondente, ele impactou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isto foi para se reproduzir em filhos e filhas de Deus de era em era. Esse é o tempo da vida na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como em certa época do mês, a mulher que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um tempo onde ela pode gerar vida nela. Nesse tempo, e esse tempo representa essas etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, que vem a ser o tempo da vida, para Cristo, através da sua igreja, se reproduzir, onde ele semeia a semente da palavra e logo se reproduz em muitos filhos e filhas de Deus. Essa é uma época muito importante, que se conhece
como os avivamentos que a igreja teve ao longo da sua história. E o maior despertamento, o maior avivamento que a igreja do Senhor Jesus Cristo teve, está prometido para este tempo final. El cual será para a igreja novia e impactará. E isso estremecerá o mundo inteiro. E ao mundo inteiro. E também o qual será para a igreja noiva, impactará as virgens insensatas e o mundo inteiro. Também os judeus verão isso e vão dizer: isto é o que nós estamos esperando. Porém, ele não vem por eles, ele vem por sua igreja. E isso será a vinda do anjo forte que desce do céu, no capítulo 10 do Apocalipse. E esta será a maior visita, quando ele virá com o título de propriedade. Virá com o livro que estava selado com 7 selos. E já aberto, porque ele o toma no capítulo 5 do Apocalipse, o abre no capítulo 6 do Apocalipse, e depois no capítulo 8, ele abre o 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor. Esse mistério será aberto na terceira etapa. Será aberto na visita de Cristo à sua igreja neste tempo final, para lhe dar a fé, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse 7º selo é a vinda do Senhor, que será revelada à sua igreja neste tempo final, para a sua transformação, para a transformação e rapto dos crentes em Cristo. Cristo descendo do céu no capítulo 10 do Apocalipse e clamando como quando um leão ruge. Observem que também ele tem o seu rosto como o sol, porque assim é como está prometida a vinda do Senhor, como o sol de justiça. E ele descendo do céu, com o livro aberto, essa é a maior notícia de bênção para todos os crentes em Cristo. E no capítulo 10 do Apocalipse nos diz: e vi outro anjo forte que descia do céu. Este é Cristo, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol. Viram? A vinda de Cristo está representada no sol nascente, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Estes são os símbolos da sua vinda e as características que a sua vinda terá. Tinha na sua mão um livrinho aberto. Este livrinho é o livro que está selado na mão direita de Deus, no Apocalipse, capítulo 5. E esse é o livro da vida do Cordeiro, onde está escrito o meu nome. E o de quem mais? O de cada um de vocês também. Esse é o livro da redenção. É o livro que Adão teve e logo perdeu o direito de tê-lo. E ele voltou à destra de Deus. É o livro onde estão todos os filhos e filhas de Deus que Deus concretizaria, que Deus teria
cujos nomes ali os tem de antemão, antes de trazê-los à terra em carne humana. E isso também se reflete nos pais, que antes de terem seus filhos, já têm os nomes para eles. E mesmo antes de se casarem, já têm em sua mente: quando eu me case, colocarei o nome no primeiro filho, tal nome, no segundo, tal nome, e para a minha filha, e assim também escolhe os nomes das meninas. Assim fazem muitos pais, para já tê-los de antemão, porque para quando se casarem e seus filhos nasçam, já de alegria, nem saberão que nome colocar. E não seja que, por não saberem que nome colocar, e terão pressa, e vão colocar um nome que não lhes convenha. Vejamos, tinha na sua mão um livrinho aberto. Esse é o livro da vida do Cordeiro. Esse é o título de propriedade. E Deus, ao tê-lo em sua mão, isso significa que Deus é o dono de toda a criação. Mas vejam o que nos diz aqui. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Constituiu o quê? Herdeiro de todo. E por quem fez também o mundo. E esse título de propriedade. E o constituiu o quê? Herdeiro de tudo. E este título de propriedade é o título de toda a herança divina. É o livro da vida. Portanto, quem tenha este livro é o herdeiro de tudo. E agora, esse livro lo tinha Adão. Adão tinha esse livro, por isso Adão era o herdeiro do planeta Terra. Mas foi-lhe tirado porque ele vendeu a bênção. O diabo lhe tirou, mas não pôde lhe tirar o livro, esse título de propriedade. Por isso Deus disse, para que não vá e estenda a sua mão e tome da árvore da vida, então o tirou para fora do jardim, porque se comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, vejam bem, que então o título de propriedade ficaria nas mãos do governo do reino das trevas. E o que isso significaria? Que todos os filhos do maligno também viveriam eternamente. E se com tão curto tempo, comparado com a eternidade, que o diabo terá de existência, já é tão molestoso, como seria eternamente? Assim que Deus tirou Adão lá do jardim do Éden, como também Eva, e a árvore da vida ficou protegida por querubins com espadas de fogo que Deus colocou ali. A árvore da vida é Cristo. E os crentes em Cristo estiveram comendo da árvore da vida. Consequentemente, garantiram a sua vida, garantiram sua alma, a garantiram com Cristo na vida eterna.
ao recebê-lo como único e suficiente Salvador. Este título de propriedade, Cristo ao tomá-lo, pois ele é o herdeiro. Vamos averiguar isso aqui. Pois sempre nos domingos temos estudo bíblico e temos às vezes de buscar por diferentes lugares na Bíblia para conseguirmos as Escrituras. No capítulo 8 da carta aos Romanos, do versículo 14 em diante, diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora vejam o que diz aqui no versículo 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo, mas quem tem o Espírito de Cristo é de Cristo. No versículo 15 agora, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Cristo, somos herdeiros de Deus. E agora, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são herdeiros. Por isso é que ele herdou o título de propriedade. Ele toma o título de propriedade, o abre no céu e depois o traz à terra, à sua igreja, para o qual ele terá um instrumento aqui na terra, a quem entregará o título, para que ele o faça saber e faça saber à sua igreja todo o conteúdo desse título de propriedade, para que também se faça carne na sua igreja. Portanto, esse título de propriedade lo tendrán los herederos. Portanto, esse título de propriedade, os herdeiros e co-herdeiros o terão, ao recebê-lo na forma de mensagem no tempo final, o que lhes dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim é como se fará carne em cada crente esse título de propriedade. Vejamos como se fará carne naquele que o recebe. E em quem o receba, aí estarão representados todos os crentes em Cristo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E tendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Aí já está, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao tomar o título de propriedade. Portanto, ele recebe todos os direitos de toda a criação. Por isso, quando, no capítulo 5 do Apocalipse, o ancião disse para João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
o qual venceu para tomar o livro e desatar os seus selos. Quando João olhou, viu um cordeiro, viu Jesus Cristo, a quem ele conhecia como Cordeiro de Deus. Mas o ancião estava vendo Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Muda de cordeiro para leão, de sumo sacerdote para juiz, para realizar sua obra de reclamação. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E havendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. A voz de Cristo falando, como leão, como rei. Já não falando, como falou nas 7 eras da igreja. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá demora. Aí se acabará essa etapa onde Cristo está com o seu sangue fazendo intercessão no céu. Acaba-se essa etapa e ele então sai do trono de intercessão para realizar a outra parte do programa divino. Então já não haverá sangue no propiciatório para limpar as pessoas dos pecados, daquelas que desejem obter o perdão dos pecados e serem limpas de todo pecado. Ele terá terminado essa etapa. E aqueles que depois quiserem buscar a Deus, e mesmo as virgens insensatas, que não tinham azeite em suas lâmpadas, terão de passar pela grande tribulação, onde os juízos divinos estarão sendo derramados sobre a terra. E segue dizendo: no versículo 7 agora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e me disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, dá a ordem para João o apóstolo, o qual é tipo e figura da igreja, e daquele que tomará esse livro no último dia, na vinda do Senhor. Ve y toma el librito que está escrito, que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la terra. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: vejo que esse é o livro da vida do Cordeiro, o título de propriedade de toda a criação, o título de propriedade da vida eterna. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez
a muitos povos, nações, línguas e reis. E quem come esse livrinho, logo depois terá o ministério profético para profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E o ministério profético que estará para este tempo, trazendo as profecias de todas as coisas que deverão suceder em breve, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, está aqui. E lhe segue aqui no capítulo 11 do Apocalipse, a partir do versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E o fogo é a palavra. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Esse é o ministério daquele que coma esse livrinho que Cristo, o anjo do pacto, lhe entrega, para que ele profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E Cristo estará com ele. Como esteve com Moisés. E será um profeta como Moisés. Será um profeta como o profeta Elias. E será um profeta como Jesus. Depois, do versículo 15 em diante, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Isso nos fala do juízo para o mundo, para o reino dos gentios. Nos fala da pedra não cortada por mãos, que é Cristo na sua vinda, quando fere a imagem nos pés de ferro e de barro, ou seja, o reino dos gentios, que está na etapa dos pés de ferro e de barro. E disse que os desmiuçou. E aquela pedra se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Cristo, com o seu reino, encherá toda a terra, porque ele é o herdeiro dos céus e da terra. Portanto,
É o herdeiro desta terra como filho do homem. É herdeiro do trono de Davi como filho de Davi. É o herdeiro de todas as coisas nos céus e na terra. E seu reino será literalmente estabelecido nesta terra e cobrirá o mundo inteiro. Nesse reino é que haverá paz permanente. Enquanto se busque a paz temporária, isso é bom, mesmo que seja temporária, até que chegue a paz permanente, a paz eterna. Paz que está muito próxima, porque o reino do Messias está muito próximo. Mas antes virá uma paz temporária que será interrompida por uma guerra. Será interrompida, como São Paulo nos disse na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1 em diante, onde nos diz que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Porque não estamos em tinieblas, sino que estamos em luz. Em la luz. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Esse dia não nos pode tomar de surpresa, como disse São Paulo, porque não estamos em trevas, senão que estamos em luz, na luz de Deus, na luz da palavra, iluminando-nos o entendimento, conhecendo o tempo em que vivemos, o tempo da visita de Deus à sua igreja, para evitar o juízo divino que virá sobre a raça humana. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Somos filhos da luz, filhos do dia. Filhos de Cristo, que é a luz do mundo. Filhos da luz, do reino de luz, do reino de Cristo, que é o reino de luz. Nós não somos das trevas, não somos do reino das trevas, senão do reino de luz, do reino de Cristo. Portanto, estamos conhecendo o tempo que nos correspondeu viver para estarmos em pé diante do Filho do Homem, para evitar as coisas que sobrevirão. Em São Lucas. São Lucas 21. Isso foi o que Cristo disse em São Lucas, no capítulo 21. São Lucas 21, 34 em adelante. A partir do versículo 34 em diante, onde disse: E olhai por vós mesmos, não suceda que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E de improviso venha sobre vós aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, vigiar por quê? Vigiar pela vinda do Senhor. Vigiar pela vinda do Senhor. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, escapar dos juízos que virão, da grande tribulação, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do Filho do Homem. Pois recordem que Cristo, o Filho do Homem, visitará a sua igreja neste tempo final.
E nós estaremos em pé diante de Cristo em sua visita à sua igreja. Porque el Hijo del Hombre vendrá en el reino de su Padre con sus ángeles. Em sua visita final à sua igreja, porque o Filho do Homem virá no reino do seu Pai, com os seus anjos, o qual foi mostrado lá no Monte da Transfiguração. Cristo glorificado, com Moisés e Elias, um a cada lado dele. Estes são as duas oliveiras. Portanto, na visita de Cristo à sua igreja, também estarão aí as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. Por isso o reverendo Lembrana disse que os milagres são para Moisés e Elias. Aqui também, no capítulo 21 de São Lucas nos diz, a partir do versículo 27, e então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a suceder, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A nossa redenção será a nossa transformação, a glorificação do nosso corpo. Essa será a adoção, a redenção do nosso corpo, da qual, em Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 ao 39, nos falou. E também São Paulo nos falou no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 30. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da glorificação, para o dia da nossa transformação. O Filho do Homem foi prometido para vir, o qual é Cristo, e está apontado também em São Mateus, no capítulo 16, quando virá com seus anjos, como foi mostrado também no capítulo 17, lá no Monte da Transfiguração. E no capítulo 24 de São Mateus, versículos 30 ao 31, nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Estes escolhidos são os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Há muitas bênçãos para os crentes. E vejam aqui no capítulo 24 de São Mateus, no versículo 27, que diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente, ou seja, do Oriente Médio, e se mostra até o Ocidente é o continente americano, o território do pôr do sol, assim também será a vinda do Filho do Homem. Cristo começou lá no leste, no Oriente, na terra de Israel, e esteve recorrendo a terra, desde a terra de Israel, passando pela Ásia Menor, pela Europa, pela América do Norte. E é importante agora sabermos onde Cristo está, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, em qual território. Por isso é que é tão importante estarmos conhecendo o tempo da visita de Deus, para evitarmos o juízo que virá.
É importante saber, conhecer este recorrido que Cristo teve no meio da sua igreja, ao longo da história, ou da trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então sabermos onde se encontra esse território. Qual é esse território? Onde Ele estará visitando a sua igreja neste tempo final. Porque aí a bênção da presença de Cristo estará em Espírito Santo. E daí a bênção sairá para outras nações. Sempre houve um território onde ocorreu a visita de Cristo à sua igreja através de um mensageiro que ele levantou e por meio de quem se revelou à sua igreja nessa visita de Cristo, de era em era e de etapa em etapa. A maior visita está marcada para este tempo final. Para este tempo final será a visita maior. Portanto, estejamos conhecendo o tempo da visita de Deus para este tempo final. Não será na primeira era, porque esse tempo já passou, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem tampouco na sexta. E a sexta era foi a era wesleyana. Nem na sétima tampouco, que foi a era pentecostal. Essas visitas já foram realizadas por Cristo em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era à sua igreja. Mas agora será na etapa de ouro da igreja, na era da pedra angular, que é paralela à era da pedra angular da vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, lá em Israel. E também será paralela àquela visita de Deus lá no tempo de Noé, por meio de Noé. Será paralela à visita de Elohim com seus arcanjos lá para Abraão. Por isso foi dito que a vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. Assim será a visita de Deus neste tempo final à sua igreja e depois ao povo hebreu. Será a visita do Senhor à sua igreja no cumprimento da terceira etapa, onde Ele se revelará à sua igreja, dará fé para ser transformada e levada com Ele até a ceia das bodas do Cordeiro. Essa será a etapa onde o título de propriedade regressará à igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo, o segundo Adão, o obtém e o traz para compartilhar esse título de propriedade e suas bênçãos com a sua igreja. De modo que estejamos sempre obtendo conhecimento do tempo em que nos correspondeu viver, que é o tempo para a visita de Deus à sua igreja, para trazer todas essas bênçãos que Ele prometeu para a sua igreja. Esse é o tempo para o qual há mais bênçãos prometidas para os crentes em Cristo, a tal grau que a transformação e até mesmo o rapto estão prometidos para esse tempo final, para a visita final de Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto à sua igreja. Por isso é que é tão importante estarmos conhecendo este tempo. E é tão importante estarmos conscientes do que Deus prometeu para a sua igreja, para este tempo final. E é isso o que evitará
que nós tenhamos de passar por esses juízos divinos da grande tribulação. Se por não conhecer vêm os problemas, pela falta de conhecimento, as pessoas perecem e também as nações. Com o conhecimento, as nações se salvam e também as pessoas. Se evita essas calamidades que virão. Se querem ver um quadro curto aqui dessas coisas que estarão sucedendo, eu vou ler só um pedacinho. Aqui no capítulo 6 do Apocalipse, do versículo 12 em diante. Isso estará sucedendo na grande tribulação. Disse: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o céu tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vejam que com esse terremoto, o que aconteceu, e isto será para este tempo final também. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então observem o que virá para este planeta Terra: a ira do Cordeiro, os juízos divinos que cairão sobre a terra. Por isso, esse anjo que vem aqui no Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Então vejam que este mensageiro, este anjo, se ele traz o evangelho eterno, é um pregador. E se está falando de juízos que virão, do dia da ira, ou da hora da ira, estará anunciando os juízos divinos que hão de cair sobre a terra. As pragas que virão sobre a terra. Assim como Moisés foi quem anunciou as pragas que viriam sobre o Egito. Portanto, essa temporada pela qual a terra passará, não queremos passá-la aqui. Há um lugar melhor, ao qual fomos convidados, a ceia das bodas do Cordeiro. Esse lugar é o lugar onde nós estaremos, enquanto a terra estará passando pela grande tribulação. Apocalipse, no capítulo 19, versículo 9, diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vejam que são bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E o chamado final é para a ceia das bodas do Cordeiro. Ser convidado à ceia das bodas do Cordeiro. A mensagem é o convite que recebemos para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Eu sou o teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Assim, João quis adorar o anjo que traz essa mensagem. Mas o anjo lhe disse: não faças, sou conservo teu. E o reverendo William Branham disse que esse é um profeta. De modo que é importante estarmos conscientes dessas coisas. Estarmos conhecendo o tempo da visita de Deus para evitarmos os juízos que virão. Assim como Noé e sua família, que estavam conhecendo o tempo da visita de Deus para aquela ocasião. Eles escaparam do juízo do dilúvio e em seguida passaram a serem os originadores de uma nova geração. Uma nova geração começou com Noé, sua família, depois que saíram da arca. Portanto, estejamos preparados, conhecendo o tempo da visita de Deus, para evitarmos os juízos vindouros. Estarmos em pé diante do Filho do Homem, para evitarmos as coisas que virão. Conhecendo o tempo da visita de Deus. O maior conhecimento que uma pessoa deve ter é o conhecimento de Deus. E, com esse conhecimento, assim saber o tempo que lhe correspondeu viver e para que vive nesta terra. É para ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, recebê-lo como Salvador, ser aspergido com o sangue de Cristo, ser limpo de todo pecado, pois para isso é que nós vivemos nesta terra. E assim fazermos contato com a vida eterna e garantirmos o nosso futuro eterno com Cristo, no seu reino eterno. Eu o recebi como meu Salvador ao escutar a pregação do seu Evangelho e garantir meu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. Quem mais fez assim? Pois então, nós evitaremos passar por esses juízos divinos que virão sobre a terra. Porque nós estamos conscientes do tempo em que nós estamos vivendo. Mas se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso agora. Estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino. E para isso, já pode chegar até aqui na frente. Nós estaremos orando por você. E vocês que estão em outras nações também, podem chegar aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue, possam ser batizados na água no seu nome, Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza o novo nascimento em vocês. Cristo tem muitas pessoas
na República da Bolívia e está chamando-as neste tempo final. Tem muitas pessoas em toda a América Latina e está chamando-as neste tempo final. O mais importante é a vida. E, sobretudo, a vida eterna. Se esta vida temporária é tão importante e tão boa, muito mais é a vida eterna. A vida eterna é o maior que uma pessoa pode receber. E nós somente podemos obter a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 10 ao 13, onde diz: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, ou seja, aquele que o recebeu como Salvador tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, ou seja, a pessoa não recebeu a Cristo como Salvador e não tem vida eterna. O que a pessoa tem é uma vida temporária que terminará e nem sabe quando será o dia em que terminará. Mas a boa notícia é que nós temos a vida eterna. Porque Cristo nos deu a vida eterna. Ele disse no capítulo 10 de São João, nos versículos 27 ao 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, as ovelhas que o Pai deu a Cristo para que as buscasse e lhes desse a vida eterna, são estas pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, o qual é o livro selado com 7 selos, que ele toma no céu, no capítulo 5 do Apocalipse, o abre, e logo no capítulo 10, o traz à terra. De modo que o seu nome está escrito neste livro. Por isso é que você esteve ouvindo a voz de Cristo, que é o Evangelho de Cristo. Cristo esteve te chamando e você respondeu o chamado de Cristo para Ele te dar a vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode dar vida eterna para o ser humano. Só existe uma pessoa e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Jamais perecerá. Não entrará em condenação, mas já passou de morte para a vida. São João, capítulo 5, versículo 24. É a vida eterna que nós recebemos ao aceitarmos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Cristo disse, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Isso, Ele
falou em 2 lugares da Escritura. Em São Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. E também disse, em São Mateus, portanto, é importante que nós estejamos conscientes da bênção tão grande que há para todos os crentes em Cristo. É importante estarmos conscientes para assim sabermos qual é a esperança que nós temos. É a vida eterna. Não há outra coisa maior do que a vida eterna. Foi em São Mateus, capítulo 18, versículo 11, a outra passagem onde disse, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Também em São João, no capítulo 3, versículo 17, ele disse, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele veio para me salvar. E a quem mais? A cada um de vocês, para que nós possamos viver eternamente no seu reino. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Nas demais nações também podem continuar chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estão chegando aos pés de Cristo nesta ocasião. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e que lhes dê vida eterna, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que Tu me perdoes e que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Senhor, salva-me. Faças uma realidade em mim a salvação que Tu ganhastes na cruz do Calvário para mim e para toda pessoa escrita no Teu livro no céu. Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, nas Tuas mãos eu me encomendo. Salve-me, Senhor. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Vocês me dirão, eu quero ser batizado na água o mais breve possível, porque Cristo disse, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento em vocês. A água no batismo não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse, quem crer e for batizado, será salvo. E ordenou a seus discípulos que batizassem a todas as pessoas que o recebessem como Salvador. Porque no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultada. E depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida, a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Por isso, o batismo na água foi ordenado por Cristo, para que seja realizado em todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no glorioso reino de nosso Salvador, Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo. Vocês que estão presentes aqui e vocês que estão em outras nações, através do satélite Amazonas ou da internet. E para aqueles que receberam Cristo lá em outros países, também podem ser batizados na água, onde vocês se encontram. Portanto, deixo o ministro correspondente aqui, o reverendo Joel Lara, e em cada país deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma. E lhes indique como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de nosso Salvador, Jesus Cristo.